Oi! Hoje a resenha do conto O Engraçado Arrependido, de Monteiro Lobato, do seu livro Urupês, aqui no nosso Contos do Meio-Dia. Francisco Teixeira de Souza Pontes, galho bastardo de uns Souza Pontes de 30.000 arrobas afazendados no Barreiro. Só aos 32 anos de idade entrou a pensar seriamente na vida. Sabia de cor a Enciclopédia do Riso e da Galhofa de João Pechincha, o autor mais aborido que Deus botou no mundo. Mas era tal a arte do Pontes que as simborias mais lambóreas ganhavam em sua boca um xiste raro, de fazer os ouvintes babarem de puro gozo. Para remedar gente ou bicho, era um gênio. Esse é o começo de O Engraçado Arrependido, de Monteiro Lobato, que conta a história desse Pontes, um homem que viveu praticamente todo o começo da sua vida na mais pura alegria. E não é que ele curtia a vida por si só, não, ele dava aos outros essa alegria, porque ele era um cara de contar piada, de fazer o riso nascer na face de todos os seus amigos e conhecidos, ao ponto de maestria que ele chegou, que bastava sua presença para o pessoal começar a dar risada. Lá vem o Pontes. E depois, até a simples menção do Pontes, já se percebia um riso solto na boca de muita gente. Particularmente isso foi muito bom para Pontes, porque ele sempre se sentiu bem fazendo os outros também ficarem felizes. Mas claro, começa a vir a idade, a seriedade nas pessoas, e Pontes se mancou do óbvio. Como ele poderia ter um trabalho decente se a menor presença deles ou a simples menção do seu nome já causava riso solto? Não dava. Ele até mesmo tentou fazer um semblante sério e procurar emprego, e mesmo assim não conseguiu. Todo mundo achava que ele estava aprontando alguma. E diante desse grande problema, como arranjar um emprego se todo mundo ri com a presença dele? O que ele vai fazer? Bom, eu não vou contar, porque senão estraga a experiência de ler este conto do Monteiro Lobato. Minha avaliação do texto. Logo que eu comecei a leitura já percebi que mais uma vez aquele linguajar rebuscado do autor estava presente. Ou talvez até um pouco mais complicado, porque a concatenação de palavras estava mais intensa, fazendo com que algumas frases ficassem até meio sem sentido, de tão estranha que essas palavras soavam. Esse trecho que eu li na abertura, vocês perceberam que algumas coisas ali você tem que ir no empurrão, colocando as palavras para frente, porque se você for parar para pensar, você engasga e enrosca na frase. Mas isso é muito bom. E é curioso lembrar que na semana passada, no conto Os Faroleiros, eu comentei que também havia, claro, aquele linguajar um pouco mais difícil, mas eu botei culpa nos personagens, que eu considerava os dois cultos. Aqui não. Praticamente é só o narrador que está falando difícil. Até meio irônico ele falar de uma maneira mais culta, digamos assim, em contraste com um personagem que só faz rir. Será que também o Lobato está tirando um sarro, falando difícil, meio que como uma piada? Pode ser. Mas também a gente pode pensar uma outra coisa. Passados 100 anos, a gente perdeu essa facilidade de falar um pouco mais denso. Talvez não seja uma palavra muito boa, mas com mais conteúdo, com mais paroles ali nas frases. Isso porque a gente pode lembrar que esse jeito que o narrador está falando ali, o Lobato está falando, era o jeito que se falava em 1917. E passados 100 anos, a gente, digamos que facilitou muito a maneira de a gente se expressar. Praticamente, né, o que a gente fala no oral, a gente também transmite ali no escrito. A gente empobreceu muito nesses últimos 100 anos com a nossa língua portuguesa, né? Mas enfim, vamos voltar à história do Pontes, que é a mais interessante aqui. Bom, o sujeito quer se emendar, ele quer trabalhar, mas não consegue, porque a sua simples presença já provoca riso, a menção do seu nome também. Não tem o que fazer o pobre coitado.
Na verdade, sim, ele tem o que fazer, ele acha uma grande solução que é muito boa aqui no desenvolvimento do enredo desse conto, só que eu não posso falar porque seria estragar demais o que acontece no decorrer dessa história. Na verdade, a gente pode dizer que esse texto aqui do Lobato tem duas reviravoltas muito boas, inclusive com um desfecho muito satisfatório. Sem falar que dá para se divertir muito com o desespero desse personagem que quer se emendar, mas não consegue. Por mais que ele tente, nada dá certo. Isso não é um spoiler. O que a história já no seu princípio já apresenta. Ele tenta se emendar, mas não consegue. Isso vai perdurando durante o enredo todo. Aliás, a história toma um rumo completamente inesperado. Você está pensando que a história vai por um caminho, ele vai por outro. Também uma coisa muito boa de se descobrir no decorrer desse texto, que é curto, mas muito bom. E como eu disse, esse linguajar empolado do Lobato, depois de um certo tempo você acostuma e tá nem aí, você só tá dando risada da situação do Pontes. Enfim, para o engraçado arrependido de Monteiro Lobato, fácil, 5 asteriscos. Bom, é isso. Semana que vem, na quarta-feira, mais uma resenha de Urupês de Monteiro Lobato. Mas amanhã já temos a resenha de Morangos Mofado, de Caio Fernando Abreu, aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Enquanto esses dois vídeos não chegam, confira aqui do lado as resenhas da semana passada, aqui no nosso projeto. E até mais.